Será que eu já tive um carro mais lógico do que emocional? Bem-vindos ao primeiro Rafael Responde. Fala, gurizada! Tudo beleza? Olha só, sejam todos muito bem-vindos aí ao primeiro Rafael Responde, tá? Aqui é o local que, através de vídeo, eu vou responder todas as dúvidas que vocês deixarem nesse link aqui que eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixo, tá? Clica no link, vai lá e deixa a tua dúvida aí, que uma vez por semana eu vou estar fazendo um vídeo estilo esse daqui, respondendo todas as tuas dúvidas, tá? Então, olha só, sejam bem-vindos aí e vamos lá para as respostas do primeiro Rafael Responde. Bom, aqui ó, o Giovanni perguntou: tivesse algum carro que foi mais lógico do que emocional, algum automóvel que só fazia a parte de levar do ponto A até o ponto B? Giovanni, olha só, cara, isso é muito interessante. É uma pergunta que para quem gosta de carro é bastante difícil de responder, tá? Mas talvez o carro onde que eu tivesse um envolvimento emocional menor tenha sido o meu Vectra GLS, aquele 95 que eu tive, tá? Por que menor? Eu comprei aquele carro no momento de dificuldade, digamos assim, né? Foi quando eu tinha perdido meu Ômega preto. Eu andava com Santana no dia a dia e depois eu resolvi aposentar o Santana e comprei o Vectra azul por causa de uma oportunidade de momento, tá? Mas logo no princípio, assim, ele servia única e exclusivamente para me levar do ponto A para o ponto B, como tu dissesse ali na pergunta, tá? Então, logo de início ali, talvez os 6 primeiros meses, foi o tempo onde que eu tive um menor envolvimento, assim, aquela emoção, porque eu ainda estava sofrendo com a perda do Ômega preto, né? Então eu acho que talvez o Vectra azul tenha sido assim um carro menos emocional só no princípio. Depois que eu comecei a gostar dele, aí vocês podem acompanhar aí, que tem bastante vídeo dele onde eu fiz bastante melhorias aí, inclusive transformei ele para um Vectra CD, né? Então é isso. Segunda pergunta aqui é do Hugo. Bom dia, Rafael. Comprei um Vectra 2.2 16 válvula. Com o que me preocupar? Primeiro, para fazerem um Vectra 16, você saberia me dizer? Cara, na realidade é o seguinte, ó. O Vectra 16 válvulas, ele aguenta menos desaforo do que o 8 válvulas, digamos assim, tá? O que eu recomendo para ti, tá? Primeira coisa, troca todos os filtros, tensor, correia, vê o arrefecimento do carro, cara, que se tu vê isso logo de princípio, tu não vai ter dor de cabeça nenhuma. Não existe essa de, carro 16 válvulas não presta ou é ruim. Não, o que existe é donos no histórico do carro, de ex-proprietários que foram relaxados com o carro e não deram a manutenção adequada. Então o carro, quando cai na tua mão, o que acontece? Começa a explodir aquelas coisas que o antigo dono negligenciou, tá? Então assim, ó, não tem mistério. Então vai lá, um kit tensor, correia, troca de óleo, todos os filtros e o arrefecimento logo de cara para tu começar a conhecer o carro, tá? Vamos lá. Terceira pergunta aqui, ó, do Antônio Júnior. Tem vontade de ter um carro mais novo, popular e mais econômico para o dia a dia? Tipo um Onix Plus? Ou é sem chance, com esse dinheiro compraria mais de um ou dois clássicos? Cara, Antônio, uma baita pergunta, tá? Inclusive o carro que tu colocou ali no exemplo, o Onix Plus, é um carro que eu vejo assim como um dos carros mais econômicos no Brasil hoje em dia, tá? Independente do início dele lá ter sido conturbado aqui no lançamento no Brasil, é um carro que eu acho muito bonito, entrega bastante em termos de tecnologia. Tive a oportunidade aí de ver de perto, é um carro bem confortável, um porta-mala generoso, bastante tecnologia, seguro, porém eu não concordo com o preço praticado do carro, tá? Se eu teria um Onix Plus, teria como um carro econômico para o dia a dia, tá? Se eu trocaria o dinheiro dele por um ou dois clássicos, não, eu trocaria por 1, 2, 3, 4 clássicos. A gente que gosta de carro antigo aí, de lasanha, de carro bomba, isso daí é uma coisa que é bastante complicado de dizer, né? Então eu acredito que eu não compraria o Onix Zero, mas eu compraria aí alguns clássicos para garagem aí. Até porque a gente nunca se incomoda o suficiente com carro antigo, com um carro velho, com um carro clássico, né? Vamos lá então, a quarta pergunta. Luiz Alberto.
O quanto vale a pena ter um carro antigo para o dia a dia? Tem um Vectra GLS 2.0 8 válvulas. Luiz, olha só, cara, essa é uma pergunta que não quer calar, tá? É muito complicado falar sobre isso, porque assim, ó, existem dois tipos, na minha opinião, de carros antigos, que são aqueles carros que tu quer curtir, é final de semana, é uma relíquia, e aquele outro carro que tu quer usar para bater no dia a dia. Esse carro, o que acontece? Tu vai comprar ele por um valor um pouco comum, talvez abaixo da FIP ou ali na tabela FIP, alguma coisa assim. Mas tu tem que ter noção de que é um carro que ele vai ter um certo custo até ele chegar no ponto de ser confiável para ti. Então, qualquer carro antigo, independente da marca, tem que ter uma procedência para tu poder utilizar ele no dia a dia. Independente se ele é completo ou não é completo, se ele é seguro, se ele não é seguro. Independente disso, tá? Tu tem que ter essa visão, que se tu comprar um carro, por exemplo, de 10 mil, tu vai ter aquele carro de 10 mil que pode exigir talvez os mesmos 10 mil de manutenção. No caso do Vectra A pro dia a dia, cara, é um carro que eu usei durante muitos anos e hoje, se eu tivesse novamente, ainda vou ter um Vectra A na garagem, com certeza eu usaria ele pro dia a dia, tá? Mas no decorrer de 15 anos aí, 16 anos utilizando carros antigos no dia a dia, eu aprendi bastante, então eu tenho já uma cartilha que eu sigo quanto a isso, tá? Para deixar o carro confiável no dia a dia. Inclusive, se vocês quiserem, aí eu posso fazer um vídeo explicando o que eu faço quando eu compro um carro para deixar ele confiável. Beleza, Luiz? Agora a gente vai para a próxima aí. Felipe Assunção. Vamos lá. Onde está o primeiro ômega, o último 3.0, o último 4.1 e o último 2.2? Outra coisa, sabe se algum ômega que foi da presidência está com alguém que você conheça? Abraço. Felipe, assim, ó, onde está o primeiro ômega, tá? A gente tem dois primeiros ômegas, tá? Hoje tem bastante histórias aí que explicam isso, né? Um deles está com o Alexandre Badolato, né, lá no museu dele, e o outro está de posse do Ômega Clube. Atualmente o carro se encontra no Paraná, ok? Então é o primeiro vendido e o pré-série. Eu tenho uma entrevista que eu fiz com o presidente do Ômega Clube no ano de 2016, que até hoje eu não tive tempo de editar ela, onde que se fala uma versão da história do primeiro carro. Quanto ao último 3.0, não faço ideia nem do 2.2. Quanto ao último 4.1, o último registro dele que se tem é em São Paulo. O meu amigo Lucas Rodrigues, de São Paulo, ele teve a oportunidade de tirar uma foto do primeiro Ômega pré-série e o último Ômega juntos. Inclusive, o próprio Lucas, ele teve um dos Ômegas que foi de uso da presidência da República na época do Fernando Henrique Cardoso, tá? Então, espero que tu tenha tirado as tuas dúvidas quanto a isso, tá? Agora vamos para a próxima. Leonardo César, diga mais sobre a sua mudança para Santa Catarina, sobre a obra, sobre o carro. Que tal a sua opinião sobre o comparativo do seu Monza e do Vectra, mesma essência, mas melhorado? Leonardo, olha só, quanto a essa questão da mudança de Santa Catarina, tá? A gente está preparando um vídeo aí explicando do início até o presente momento sobre essa mudança, tá? Foi muita coisa, não foi fácil, ainda está sendo. Foi mais de meio ano de preparação, um ano de obra e ainda não terminou. Eu vou explicar isso num vídeo muito em breve para vocês, tá? E sobre o Monza, assim, ó, infelizmente não tem como comparar o Monza com o Vectra B. A gente só pode comparar o Monza com o Vectra A, essa é a minha visão, porque eles se assemelham muito, inclusive no conforto, suspensão, esse tipo de coisa. Em breve eu vou estar pegando aí um Vectra A de um amigo meu e a gente vai estar fazendo esse comparativo aí que é bem bacana de ser feito. Beleza, Leonardo? Próximo aí, Gabriel Santos Abreu. Olá, Rafael, tenho uma dúvida sobre o Ômega. Quero comprar um 4.1. Já vi alguns, mas só queria que você me desse um toque das coisas que o Ômega tem que ter, porque não se acha mais. Tenho medo de ficar nas mãos de mecânicos, acabarem fazendo cagada, em vez de arrumar, só piora o que eu faço. Gabriel, assim, ó, cara, qualquer carro antigo, tu tem que ter uma certa experiência, tá? Como que tu adquire essa experiência? Colocando a pele em jogo, né? É assim que funciona. Alguma coisa que vai quebrar, que tu não tem experiência, tu vai correr atrás aí de amigos e conhecidos que já passaram por isso e tu vai ter que encarar. Eu não sei o teu conhecimento quanto à mecânica, tá? A tua vontade de colocar a mão na massa, mas hoje em dia muita gente resolve, a maioria das pessoas que tem ômegas aí resolvem os seus problemas
mais acessíveis em casa, né? Troca de radiador, uma bomba d'água, uma correia, um tensor, esse tipo de coisa. O que tu tem que ter em mente é o seguinte, ó, a procedência do ômega. Ignora os acessórios, eu já fiz vídeo falando sobre isso aqui no canal. Ignora os acessórios, vai pelo estado de conservação do carro e aquilo que se enquadra mais no teu perfil. Se tu vai usar ele no dia a dia, se tu vai usar ele para curtir finais de semana ou não. Isso tem que se enquadrar no teu perfil inicial. Para que eu quero esse carro? Basicamente isso, tá? Independente do modelo, tu pode morrer na mão de mecânico. Então o que eu recomendo é aprenda sobre o carro, troque ideias. Hoje a gente tem muitos grupos aí de WhatsApp, principalmente alguns grupos no Facebook que são bastante interessantes, que te ajudam a resolver problemas. E o material hoje é bem completo que tu encontra na internet, basta saber procurar. Beleza, Gabriel? Outra aqui do Vinícius Barbosa. Boa, Rafa. Teus vídeos dos GDs e falando de manutenções são muito bons. Se puder fazer sobre as especificações dos fluidos usados no Ômega, Vectra e Monza, falar sobre as manutenções preventivas como troca de esticador e correia, marca, especificações, compartilhar mais ainda a tua experiência com esses carros. Outra coisa, mostrar pra gente como catar peças originais do mercado. Tu é uma enciclopédia, tem muita coisa que pode ajudar o pessoal. Obrigado por abrir esse canal, grande abraço. Vinícius, olha só, valeu pelo comentário aí, cara. Em primeiro lugar, a gente só adquire conhecimento, a gente nunca sabe tudo. Longe, mas muito longe da gente saber tudo. Justamente esse bate-papo aqui, respondendo dúvida, nos ajuda, inclusive, a aprender. Porque tem muitas coisas que a gente passa no dia a dia, que a gente está acostumado e que não relembra. É como, basicamente, a escola. Tu vai lá, aprende determinados conceitos e usa só a prática, prática e prática. E tu esquece muitas vezes de alguns conceitos, porque tu tá colocando a tua pele em jogo, então tu acaba deixando determinados conceitos de lado, e isso é errado. Cara, assim, sobre os GDs, tá? É uma questão de tempo. Tem muita coisa para fazer nos carros, né? Não só nos meus aqui, mas precisa de tempo. É difícil de conciliar trabalho, os meus afazeres, o meu deslocamento que eu ainda tenho, eu ainda vou para o Rio Grande do Sul com uma certa frequência, e fazer determinadas manutenções em casa dos carros. A lista é absurda, tá? Eu adoro fazer esse tipo de coisa. Tenho meu amigo Dani, o Dani é mecânico, vocês conhecem ele aí. O Dani é um cara que, nossa, ele sabe muito, ele faz muito em casa, só que ainda nos faltam ferramentas. Mas assim, ó, tudo leva a crer que aí para 2021 a gente vai conseguir fazer algumas coisas mais legais aí em casa, né? Até quando a minha garagem ficar pronta aqui, a gente vai ter mais espaço para trabalhar em casa, fazer algumas coisas. Sobre as especificações dos fluidos utilizado nessa linha GM que tu falou, cara, tá na lista. Tu não faz ideia do tamanho da minha lista para fazer vídeos, tá? Só que a gente tem que ir, conforme vai vindo o assunto, o conteúdo, fazer esses vídeos para publicar no YouTube, né? Então, te agradeço o comentário aí, Vinícius, espero que tenha respondido a tua dúvida. Vamos lá para o último comentário, tá? Que aqui não tem o nome do Quera, só tá escrito Carros, uma paixão. Cara, boa tarde, parabéns pelo canal. Duas perguntas. Qual carro você já teve? Qual carro que você já teve e mais se arrependeu de ter vendido? E qual carro que você tem vontade de ter que possa falar algo? Eu zerei a vida. E esse carro, o que eu sempre sonhei. Ah, tá, eu entendi a tua pergunta. Carros, uma paixão. Cara, valeu aí pelo comentário, tá? E o canal aí é um lugar onde a gente gosta de compartilhar nossa paixão, que nem tu colocou no título ali. Cara, qual carro que eu me arrependi de ter vendido? Eu vou te responder isso, que foram 2 carros, tá? Eu não vou colocar o Ômega Azul nessa lista porque foi por outro motivo. Eu me arrependi de ter vendido o meu Santana 2 portas, que era um carro excepcional, um carro que me ensinou muito. Eu botei muito a mão na massa naquele carro, tá? Eu tive muitas experiências com aquele carro. Ele me acompanhou numa fase bastante difícil da minha vida ali, de perdas e tudo mais. Aprendi muito, muito, muito. Fiz várias amizades através dele, amizades que ainda hoje eu tenho, tá? Então eu me arrependo, mas eu vendi o Santana que eu tinha para comprar o Ômega vermelho, o Red, tá? Então eu me arrependo muito. E depois eu me arrependo muito de ter vendido o Vectra azul, tá? Por que eu vendi o Vectra azul? Ele tinha 246 mil quilômetros quando eu vendi ele. A mesma quilometragem que o Collection tá agora, tá? 246 mil. Por que eu vendi ele? Porque a minha seguradora disse na época que estava cada vez mais difícil de renovar o seguro daquele Vectra. Sendo que eu já tinha o seguro do Ômega e até hoje eu tenho
seguro do Ômega, seguro total. Se vocês quiserem também, aí eu posso fazer um vídeo explicando os valores e tudo mais do seguro desses carros, né, como que funciona. Então eu me arrependi de ter vendido ele. Logo eu demorei cerca de 4 meses para, assim, apagadamente o carro, né? Porque a pessoa que está até hoje com o carro se encontra na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ela ainda está em lua de mel com o carro, porque o carro realmente não tinha nada para fazer. E a história do cara que comprou foi bacana, né? Tem até nos fóruns aí do Clube do Vectra, tem lá um relato dele falando do porquê que ele comprou aquele carro, o que ele queria comprar na época, né, e tudo mais. Então eu me arrependo de ter vendido, porque o Vectra é um carro espetacular, tá? Eu só tenho elogios a fazer o Vectra A. Muitos amigos meus aí, até amigos da internet que a gente faz através do canal mesmo, compraram o Vectra A por causa que eu fiz alguns vídeos. Olha só essa moça. Compraram o Vectra A porque eu fiz alguns vídeos mostrando que a manutenção era acessível, que o carro era um carro bastante econômico e tudo mais, tá? Então esses são os 2 carros que eu me arrependo de ter vendido. E 2 carros que eu vou te falar, que eu poderia dizer que eu zerei a vida, cara, é assim, ó, eu tenho uma série de carros que eu quero ter, no curto e no longo prazo. Nossa, essa mosca! De novo ela. Tem 2 carros que eu quero ter no curto, alguns carros que eu quero ter no curto prazo e carros que eu quero ter no longo prazo, tá? Eu tenho basicamente o meu grande sonho de consumo é uma 300C Wagon SRT8. O dia que eu tiver uma dessas, eu posso dizer que eu zerei a vida, porque é um carro, na minha opinião, que entrega tudo aquilo que uma pessoa que gosta muito de carro vai ter com esse carro. Essa é a minha opinião. Agora, tenta avaliar aí que quem gosta de carro, o que tem nessa Wagon aí que é na minha opinião, é uma Wagon que ela é bruta, ela é simples, ela entrega muito, ela é potência, ela exige que o cara saiba dirigir e tudo aquilo que a gente apaixonado por carro aí gosta, ou gostaria que tivesse nos carros hoje em dia, tá? Então ela tá no meu topo da lista para zerar a vida, o dia que eu tiver ela. Isso no longo prazo, se Deus quiser, aí ele há de querer, a gente vai ter uma dessas daí na garagem. No curto prazo aí eu tenho outros carros, também o Wagon, tá? E que eu tenho certeza de que eu vou conseguir ter ainda na minha garagem. Certo? Bom, pessoal, esse aí foi o primeiro Rafael Responde, né, aí do canal, tá? E assim, ó, quero dizer para vocês, muito obrigado novamente pelos comentários. E ó, vai lá, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Vai lá, deixa a tua dúvida, que toda semana eu vou estar respondendo o vídeo de você, através de vídeo, todas as dúvidas que vocês deixarem lá. Feito, pessoal, meu muito obrigado aí e fiquem todos com Deus. E essa mosca chata que tá me incomodando aqui.